Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem enriquecer de verdade enquanto a maioria vive no aperto mês após mês? A verdade é dura, mas simples. Os mais ricos do mundo, e do Brasil também, raramente chegaram lá apenas com um bom salário. Na real, sabe como a maioria ficou rica? 55% são empreendedores, 25% são investidores, 15% herdaram patrimônio, 5% são celebridades ou atletas, e 0%, isso mesmo, 0% ficaram ricos só com salário e nada mais. Ou seja, se você depende 100% do salário para viver e não constrói nada além disso, o sistema já decidiu o seu destino: trabalhar até morrer e ainda se preocupar com boletos. Mas tem um padrão entre esses grupos que ninguém te conta. Todos eles são donos de alguma coisa. Empreendedores são donos de negócios, investidores são donos de ativos, herdeiros são donos de patrimônio, artistas são donos de talentos raros e lucrativos. E quem não é dono de nada acaba sendo propriedade das dívidas, dos boletos e da eterna dependência do próximo salário. Mas calma, isso não é motivo para desespero. É um convite à mudança. A chave está em mudar de mentalidade, sair do "eu trabalho pelo dinheiro" e entrar no "meu dinheiro trabalha por mim". E é aqui que entra a regra 20-10-60-10. Um método simples para transformar sua vida financeira, mesmo que você ganhe pouco. Os 20% que mudam tudo. Seu dinheiro precisa trabalhar por você. Agora que você entendeu que os ricos são donos de ativos e não apenas de salários, chegou a hora de aprender como aplicar isso na prática, mesmo começando do zero. A primeira parte da regra 20-60-10 diz o seguinte: 20% de tudo o que você ganha deve ser destinado ao seu crescimento financeiro. Mas o que é crescimento financeiro? É quando o seu dinheiro deixa de ser gasto e passa a ser plantado para render frutos no futuro. A maioria das pessoas faz o oposto. Ganha, paga contas, gasta o resto com supérfluos e termina o mês zerado. Resultado? Décadas no piloto automático, correndo atrás do próximo salário. Pior, muitas vezes endividado. Mas olha esse exemplo aqui. Imagine duas pessoas. Marina, que tem 22 anos, consegue guardar R$ 400 por mês e começa a investir em renda fixa. Carlos, com 32 anos, só começa 10 anos depois, mas investe 600 por mês. Ambos aplicam com rendimento médio de 10% ao ano. Sabe o que acontece aos 60 anos? Mesmo investindo menos por mês, a Marina termina com quase o dobro do patrimônio de Carlos. O segredo? Tempo. O tempo é o ingrediente mágico dos juros compostos. E quanto mais cedo você começar, mais ele trabalha a seu favor. Mas aí vem a pergunta clássica: mas eu mal consigo guardar dinheiro, como vou separar 20%? A resposta é direta. Você precisa criar espaço no seu orçamento, nem que seja começando com 2%, depois 5%, até chegar aos 20%. É como uma escada. O importante é subir o primeiro degrau. Agora, como usar esses 20% da forma certa? Aqui vão 3 caminhos simples para começar. 1. Renda fixa, para quem está começando do absoluto zero. Exemplo: Tesouro Selic, CDB com liquidez diária, fundos DI. Rendem mais que a poupança e são seguros. Ideal para quem quer começar sem medo. 2. Fundos de índice, ETFs. Exemplo: BOVA11, que acompanha as maiores empresas da bolsa. É como comprar um combo de empresas boas de uma vez só. Menor risco, menos esforço, mais diversificação. 3. Aprender habilidades que aumentam sua renda. Exemplo: curso de Excel, edição de vídeo, vendas, design, marketing digital. Uma habilidade nova pode render muito mais que qualquer investimento no curto prazo. Imagine que você invista R$ 1.000 em um curso de design e comece a fazer 500 por mês com freelas. Em 2 meses você recuperou o valor e o restante é lucro puro. Esse tipo de investimento em você mesmo tem potencial de retorno ilimitado. Agora anota isso aqui. Quem só trabalha pelo dinheiro vai passar a vida inteira trabalhando. Quem faz o dinheiro trabalhar, um dia pode escolher parar. Nos próximos passos, você vai ver como proteger o que construiu e viver com equilíbrio, sem se sabotar. Bora? Os 10% para sua estabilidade. Fundo de emergência sem drama. Olha, não adianta investir bem se você desmorona no primeiro imprevisto. E é por isso que 10% da sua renda deve ser destinada à estabilidade, ou seja, seu fundo de emergência. Esse fundo é o que separa o investidor consistente do investidor desesperado. A maioria das pessoas não quebra porque investiu mal. Quebra porque precisou tirar o dinheiro da hora errada. Perde o emprego, bate o carro, fica doente e pronto. Lá se vão os investimentos no desespero. Exemplo prático. Joana é autônoma. O notebook dela queimou do nada. Sem fundo de emergência, ela precisou parcelar outro em 10 vezes com juros altos.
Enquanto isso, perdeu 2 clientes porque não conseguiu entregar. Uma bola de neve se formou. Tudo porque ela não tinha uma reserva simples. Agora, como montar isso de forma prática? Etapa 1. Descubra quanto você precisa. Liste seus gastos essenciais mensais. Aluguel, comida, contas, transporte, saúde. Vamos supor que isso dê R$ 2.500 por mês. Multiplique por 5 meses. Resultado R$ 12.500. Esse é o seu fundo de emergência ideal. Onde guardar esse dinheiro? Aqui vão 3 regras de ouro. 1. Acesso rápido. Você precisa do dinheiro em até 24 horas. 2. Zero risco. Nada de ações, cripto ou fundos imobiliários aqui. 3. Rendimento mínimo. Coloque em CDB de liquidez diária ou Tesouro Selic. Dica bônus. Se tiver R$ 12.500 parados num CDB rendendo 5% ao ano, você ganha cerca de 50 por mês sem fazer nada. Etapa 3. Como juntar esse valor mais rápido? Use essas 3 táticas combinadas. 1. Varredura automática. Assim que o salário cair, transfira 10% direto para esse fundo. Automatize, sem exceção. 2. Promessa de reposição. Usou o fundo? Reponha assim que possível. Exemplo, gastou R$ 300 com uma emergência médica. No próximo mês, devolva os 300. 3. Arredondamento inteligente. Use apps de arredondamento automático que guardam centavos de cada compra. Gasto de 19,40 vira 20 e os 60 centavos vão para a reserva. Quando você tem um fundo de emergência, dorme melhor, investe melhor e vive com mais tranquilidade. Ter uma reserva é exatamente isso, proteger o seu jogo antes de tentar ganhá-lo. Na próxima parte, vamos para o maior desafio: viver com os 60% restantes sem perder qualidade de vida e ainda crescer. Os 60% para os essenciais, como não afundar o barco. Esses 60% são para você viver, pagar aluguel, alimentação, transporte, contas básicas, etc. Mas atenção, só o essencial de verdade, não o luxo disfarçado. A verdade é dura. A maioria das pessoas ganha mais e gasta mais. Chamamos isso de inflação do estilo de vida. Você acha que está progredindo, mas só está se enterrando em parcelas. Dica prática: reveja seus gastos grandes. Moradia e transporte são os vilões. Renegocie aluguel, repense o carro financiado, compartilhe despesas. E, principalmente, seja realista com seus 60%. Se está difícil, reduza temporariamente o padrão. Você não precisa parecer rico agora. Precisa construir riqueza real para o futuro. Os 10% para alegrias, porque ninguém aguenta viver só cortando. Dinheiro também serve para viver. Separe 10% para curtir a jornada com leveza e propósito. Pode ser um jantar, uma viagem, um presente para você mesmo. Mas tem uma regra: acabou, acabou. Não mexa no restante. Crie um pote da alegria. Automatize 10% para uma conta separada. Assim você gasta com consciência, sem culpa, sem estresse e sem se sabotar. Resumo final da regra 20, 10, 60, 10. 20% crescimento. Invista todo mês. Ativos, conhecimento, negócios. 10% estabilidade. Fundo de emergência te mantém no jogo. 60% essenciais. Viva bem, mas com consciência. 10% recompensas. Curta a jornada, mas com responsabilidade. E aí, conseguiu visualizar como essa regra pode transformar sua vida financeira? Agora é com você. Não importa quanto você ganha hoje. O que importa é o que você faz com esse dinheiro. Se você curtiu esse vídeo e quer mais conteúdos que te ajudem a sair do aperto, organizar suas finanças e construir riqueza de verdade, já faz o seguinte: deixa o like aqui embaixo. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo vale a pena. Se inscreve no canal agora mesmo se ainda não fez isso. Tem vídeo novo toda semana. Comenta aqui embaixo qual parte da regra você mais precisa melhorar. Eu quero saber. Até a próxima!